as desarmonias do corpo. É assim que a medicina chinesa fala a respeito das doenças. Eles não falam doença e saúde, eles falam que esse corpo está desarmonizado, está mais harmonizado ou menos harmonizado. Como é que a gente vai entender então essa doença, tá? Essa desarmonia do corpo? Eles falam, então a medicina chinesa nos fala que a doença é um sinal. Então, se a gente começa a entender a doença como um sinal do corpo, a gente tira um pouco de peso dessa doença, dessa desarmonia. Então, é como um sinal, como a ponta do iceberg. Estou sinalizando ali, por exemplo, eu estou com calorões da menopausa. Então, esse calor, ele é só a ponta do iceberg do quê? Da deficiência do yin do meridiano de rim, por exemplo, que pode estar concomitantemente dando osteoporose, dando secura vaginal, dando ansiedade, dando palpitações e dando insônia. Tudo isso, às vezes, pode não estar incluso ou estar pequenos no início, né? No início desse processo todo. Mas o que despontou foi o calorão. O que apareceu, o que sinalizou, então, esses sinais do corpo, essas doenças, pela medicina chinesa, são sinalizações benéficas. Para quê? Para a gente conseguir olhar e tratar. Como é que o médico, qualquer médico, né, seja da medicina chinesa, seja médico convencional, por assim dizer, trata, diagnostica as doenças através dos sinais e sintomas. Então a gente aprende no curso de medicina o chamado anamnese e exame físico. Então, na anamnese, a gente vai conversando e pegando uma série de dados, e com esses dados eu consigo montar um quebra-cabeça que nos fala, ó, isso aqui pode ser isso, as hipóteses diagnósticas. Então, esses sintomas podem ser isso, isso e aquilo. Eu junto com isso o quê? Dados do exame físico, que também são sinais. Então, eu vou lá, examino e vejo, ó, o olho tá assim, a barriga tá do outro jeito, o cabelo tá do outro jeito. Eu examino, tem dor de um lado, não tem, o pulmão tá desse jeito. Então, com esses sinais do corpo, tanto referidos, falados, quanto aferidos objetivamente pelo exame físico, e hoje com a modernidade, como uma extensão desse exame físico, a gente tem os exames de imagem de laboratório, mas também são sinais. A gente junta tudo isso para fazer um diagnóstico de uma doença. Mas no caso da medicina chinesa, o que a gente usa? A gente usa igual essa anamnese, a gente usa igual esses sinais do corpo, mas nós usamos, em termos de sinais do corpo, 3 métodos. O método de análise de língua, o método de análise de face e o método de análise de pulso. Então, são dados que a gente extrai objetivos do corpo para afirmar esse padrão de desarmonia. Mas eu diria assim que o pulo do gato da medicina chinesa, qual que é? É que a gente consegue, através desses métodos, detectar coisas bem no início, que nem eu falei. A ponta do iceberg foi o calorão, mas já tinha todo um iceberg embaixo ali do mar, que eu consigo ver através dessa análise. E muitas vezes as pessoas chegam até mim por um motivo X e daqui a pouco eu descubro que tinham outras desarmonias em outros sistemas e que eu já aproveito e trato, porque eu sei que se não for tratado nesse início, pode despontar em uma coisa muito mais grave, talvez até irreversível. Então, o primeiro entendimento da medicina chinesa sobre essas desarmonias é que é um sinal de que nós não estamos no tal, não estamos no ponto de vida, não estamos nesse equilíbrio yin e yang da vida em cada um dos nossos sistemas. Então, primeiro, esse sinal. Segundo, é uma noção de espectro de saúde e doença. Então, quando a gente pensa na medicina convencional, a gente pensa o seguinte, eu estava bem e daqui a pouco eu fiz os exames de sangue e veio um colesterol alto. Mas eu estava bem. Qual que foi o marco? Foi o momento, o dia que você fez o exame de sangue. Aí você teve o diagnóstico de dislipidemia, de aumento de colesterol. Mas na medicina chinesa, o que a gente entende? Que não existe esse marco estanque, que está tudo acontecendo, já estava acontecendo essa alteração, só não foi vista. Então a gente ficou muito viciado, por assim dizer, nessa questão de ter o diagnóstico, de aparecer no exame. E passou a não dar tanta importância para os sinais que eu já aparento. Então, por exemplo, eu já tinha uma fadiga, eu já tinha uma letargia, eu já tinha uma obesidade central. E comi um monte de doce, inclusive sentia que comer esse monte de doce não me fazia tão bem. Eu tenho um histórico familiar de diabetes. Só que eu só vou dar importância para isso quando eu tenho diabetes. Mas pela medicina chinesa, o diabetes é um problema, uma desarmonia do meridiano de baço pâncreas. E eu já tinha letargia, já tinha obesidade central, já tinha uma alteração de paladar, de trânsito, também gastrointestinal, mas isso eu não dava importância, porque não era uma doença diagnosticada, que eu não tive o CID, como eu falo, Código Internacional de Doenças. Então essa visão de espectro saúde e doença, e que sempre é possível, em qualquer momento que nós estejamos da doença, ficar mais saudável, a criação da saúde, chamada salutogênese. Então, por exemplo, se eu já tenho um diabetes diagnosticado, eu posso ficar mais saudável, eu posso controlar melhor esse diabetes de uma série de maneiras. Mas eu posso, se tiver um pré-diabetes também,
né, que é aqueles 110 de glicemia, quando ainda não tenho o 126, que é o critério já de diabetes. Então eu posso fazer uma série de coisas para ficar mais saudável. Assim como se eu tiver o índice Roma, por exemplo, que é um índice usado na medicina funcional para detectar uma tendência já do diabetes, um pré-diabetes futuro, que seria o quê? Uma produção maior de insulina. Então, por enquanto a glicemia está boa, está baixa, inclusive de 110, mas eu tenho uma produção pelo pâncreas maior de insulina do que o que seria normal. Então, já seria um sinal ali maior. Então, a gente tem vários espectros e sempre é possível ficar ou mais doente, se a gente não cuida, ou mais saudável. Então, entender que é sempre esse espectro de desarmonia, que sempre é possível, como mostra esse gráfico aqui de curvas, passar de uma curva para outra. Então, por exemplo, estou numa curva mediana de envelhecimento ou de aparecimento de doenças na minha vida ou naquela doença específica. Eu posso, por exemplo, passar para uma curva de maior longevidade, uma curva verde, uma curva com menos doenças. Ou eu posso da curva de média, se eu não cuidar, ir para a vermelha. Então, esses movimentos dentro dessas curvas podem acontecer o tempo todo. Então, é a questão de a gente não se enquadrar em caixas e em coisas irreversíveis. Mas, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente fala também dos chamados graus de adoecimento do corpo. E aí, falando a respeito desses graus de adoecimento, vocês vão entender melhor que, em alguns momentos, eu consigo reverter quase 100% apenas com o entendimento da medicina chinesa, e você, aí de casa, já pode fazer muita coisa e reverter vários processos. Outro estágio, eu vou precisar de uma ajuda de fitoterapia, uma ajuda de um profissional, médico da acupuntura, para fazer acupuntura. E em outro estágio, já tenho doenças tão estabilizadas, tão concretizadas, que fazer tudo isso vai me ajudar. Ter um estilo de vida saudável, fazer acupuntura, fazer fitoterapia, me olhar, me entender, mas que não vão ser reversíveis. Então, entender também esses estratos é muito importante e eu vou falar sobre isso na próxima aula.